Bom, dando continuidade aí ao nosso estudo do eletromagnetismo, a gente já viu um pouquinho sobre a eletricidade e um pouquinho sobre o magnetismo. E aí, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre essa unificação aí da eletricidade com o magnetismo com a experiência lá de Oersted. Então, hoje eu vou utilizar aqui esse laboratório virtual que dá uma noção boa de como que funciona isso na prática. Então, na experiência lá de Oersted, é basicamente isso daqui. Ele conseguiu observar que uma bússola, quando ela estava próxima de um circuito elétrico, tá? E quando esse circuito estava desligado, a bússola funcionava normal, tá? Igual ela já estava apontando para uma direção fixa lá, que é o norte da Terra. E quando esse circuito ele era ligado, tá? Quando tinha uma corrente elétrica, então se eu pegar e ligar esse circuito, aí a bússola vai sofrer uma mudança de direção, tá? Então ela vai ter uma interferência desse circuito elétrico. Então significa o quê? Que está sendo gerado ali, tá, um campo magnético. Então isso que é um eletroímã, tá? Um exemplo aqui é bem simples, uma pilha que está ligada num fio. Esse fio está enrolado, formando o que a gente chama de espira. E aí está formando aqui um campo magnético, tá? Se eu inverter aqui para o lado de lá, vai mudar só a direção, tá? Polo norte positivo. Mas vai continuar gerando um campo magnético aqui. E quando eu desligo ela, desligo essa espira, tá? Aí a bússola vai ficar parada. Depois eu posso mudar ela de posição, que ela não vai se mexer mais. Daí, a gente vai chegar na nossa primeira conclusão aqui. Que as cargas elétricas, que são os elétrons em movimento, vão gerar um campo magnético. Então, quando a gente ligava esse eletroímã aqui, essas cargas elétricas, tá? Esses elétrons entravam em movimento, e aí isso gerava um campo magnético que iria atrair o ímã ou qualquer outro material aqui ferromagnético. Após isso, Faraday conseguiu enxergar uma coisa mais interessante aí em termos de eletricidade e magnetismo, tá? Que é exatamente o contrário do que a gente tinha falado ali. A gente estava vendo uma situação em que a eletricidade ela causava um fenômeno magnético. E aí, a busca na época era sobre fazer o contrário então. Será que o magnetismo conseguiria provocar a eletricidade? E aí, se a gente colocar aqui um ímã perto de uma espira, um fio enrolado, tá? E está ligado aqui numa lâmpada, não tem pilha, não tem nada. E aí, será que é possível criar uma corrente elétrica aqui e acender essa lâmpada? Então, se você colocar um ímã perto, parado, não provoca corrente elétrica nenhuma. Agora, se você movimentar esse ímã, tá, ele vai gerar uma corrente elétrica e vai acender essa lâmpada. Só que, posso deixar esse ímã parado aqui dentro da espira que não vai dar nada. Só muda quando eu estou variando esse campo magnético, ou seja, quando eu estou movimentando esse ímã. Então, o que faz a indução de corrente elétrica ali é a movimentação desse ímã, é a variação do campo magnético aqui, do fluxo magnético. Aí a gente chega na nossa segunda conclusão aqui, que a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico. O que é isso? A variação do campo magnético, uma mudança de um ímã ali se movimentando perto de uma bobina, provoca nessa bobina uma corrente elétrica. Tá? Movimentação do ímã causa uma corrente elétrica. E aí é o princípio de um gerador. Tá? Como que eu posso fazer isso? Eu preciso fazer com que esse ímã se movimente próximo da bobina. E aí, para não ficar alguém aqui fazendo esse movimento, eu posso utilizar uma água, por exemplo. Tá? É o exemplo da usina hidrelétrica. Aí eu poderia utilizar aqui outra coisa para fazer esse movimento. Poderia ser o vento, que eu falo das usinas eólicas. Poderia utilizar o vapor de água de alguma substância, que seria o caso de uma usina termoelétrica. Então, tem várias formas de eu gerar energia elétrica utilizando esse princípio aqui. Então, okay? Podemos observar também
que quando a gente aumenta o número de espiras aqui, aumenta a quantidade de eletricidade que vai passar aqui, aumenta o valor dessa corrente, tá? Então é uma das formas de eu aumentar um campo aqui, aumentar o número de espiras, tá? Aqui só tem a opção de 2, 3 e 1. É uma das formas que eu tenho para aumentar ele. E para finalizar, a gente tem um caso aqui de um transformador, tá? O transformador ele acontece de forma parecida também. Ele utiliza duas espiras, a gente vai ver melhor aí, tá? Duas bobinas, na verdade, tá? Formada por espiras. As espiras são as voltas, a bobina é o conjunto de voltas. E aí, essa mudança na quantidade de voltas que tem um lado do transformador e outro lado é que faz essa mudança de voltagem e, consequentemente, de corrente elétrica. No transformador existe uma relação entre o número de voltas, que a gente chama de enrolamento primário, e o número de voltas, que a gente chama de enrolamento secundário. E isso provoca uma transformação na voltagem. Então, o transformador é utilizado para elevar a voltagem ou para poder reduzir, tá? Então, quando a energia elétrica ela é gerada lá na usina, ela sai um valor de voltagem. Aí eles elevam essa voltagem para passar pelos fios de forma que ocorra menos perda pelo efeito Joule. E aí, quando chega próximo da nossa residência, é utilizado um outro transformador que vai abaixar esse valor para um valor que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, que normalmente é de 110 volts, em algumas situações 220 volts. Só encerrando então, o principal objetivo aqui é mostrar para vocês esse fenômeno da indução eletromagnética, tá? Então, é possível a gente gerar eletricidade a partir da movimentação de um ímã, a partir da variação do campo magnético, tá? Que a gente já tinha visto a parte do eletroímã anteriormente. Então, fica aí essas duas conclusões sobre o eletromagnetismo. Primeiramente, cargas elétricas podem gerar um campo magnético e variação do fluxo magnético pode produzir um campo elétrico. Então, é importante salientar aí que essas duas áreas estão ligadas. Então, a eletricidade e o magnetismo estão ligados, é o que a gente chama de eletromagnetismo. Esse aplicativo que foi usado aqui, pode ser encontrado na internet, tá? É no site FET Colorado, que é de uma universidade do Colorado, que tem várias simulações, não só de física, como de química, de outras áreas também, que ajudam muito a gente a entender alguns conceitos aí, quando não é possível fazer alguns experimentos, né, que são mais difíceis de fazer em laboratório mesmo. Então, a gente chama de laboratório virtual. Essa simulação que eu estou usando chama Faraday e ela demonstra tudo sobre o eletromagnetismo, tá? Então, é isso aí.